Olá, a gente vai apresentar um estudo de caso na cidade de Ourinhos para a implementação de política pública de acesso à internet gratuita nas praças do município. Esse projeto é em atenção ao projeto Integrador 2, uma disciplina da Univesp, no curso de Engenharia da Computação. Os integrantes do grupo sou eu, o Reinaldo, o Wanderson, a Laura, o Marcos Paulo, o Pedro, o Eric e o Marcos Alexandre. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da informação, acesso à internet, Wi-Fi, da cidade à cibercidade, metodologia, os resultados e as considerações finais. O objetivo geral do projeto é propor uma implementação de uma política pública para a disponibilização de acesso à internet, com atenção à privacidade do cidadão e a expansão da rede Wi-Fi nas praças públicas sem onerar excessivamente o erário, tendo como estudo de caso a cidade de Ourinhos. Os objetivos específicos são identificar a atual situação da cidade de Ourinhos, levantar as praças públicas que são alvo das políticas a ser avaliadas aqui no projeto, desenvolver uma proposta de projeto piloto para a implementação da internet nas praças públicas por meio de Wi-Fi. A justificativa ela é baseada que as tecnologias da informação estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, alterando seus comportamentos, e alinhar isso com a problemática que democratizar a internet é um mecanismo para disseminar o acesso à informação e fazer com que a sociedade evolua e inclua todas as pessoas para que todos consigam ter acesso à informação e uma sociedade mais justa. Bom, a fundamentação teórica, a gente vem trabalhar qual que é a importância da informação, que ela é responsável pela evolução da vida humana, ela tem evoluído e transformado nosso planeta por anos, o ser humano ele adquiriu essa capacidade de guardar, compartilhar e analisar essas informações, e com isso vem acelerando seu processo evolutivo. A internet alinhada a isso é um marco muito importante na nossa evolução, porque ela evidenciou e diversificou o acesso a essa informação que antigamente era só as elites. Com o avanço tecnológico das TICs, o ser humano ele está modificando a sua forma de se comunicar, de se relacionar consigo mesmo. Aí a gente vem falar um pouquinho sobre acesso à internet, né? Que ela surgiu na Guerra Fria, ela chega no Brasil tardiamente, primeiramente só para as conexões das redes estatais, em 91 é liberada para as pesquisas internacionais e apenas em 95 ela é aberta para fins comercial. Atualmente, para conectar, o computador ele precisa de uma rede, ele paga um serviço de provedor e ele tem acesso a essa conexão direta por meio de computador, celulares e tablets. A internet ainda ela tem que atingir os excluídos digitalmente e há um aumento proporcional de usuários na internet, mas as diferenças elas ainda são gritantes em relação principalmente às pessoas no âmbito rural, aos mais de 60 anos, as pessoas com ensino médio, ensino fundamental incompleto e as classes D e E. Portanto, a gente tem que entender que essa internet é um recurso que ela pode propiciar retornos para o indivíduo ou para a comunidade, de que ela faz parte. E o acesso apresenta uma disparidade, né? E a gente tem que fazer acabar com essa disparidade e promover políticas públicas para incluir essa população. Bom, o Wi-Fi, as primeiras vezes elas surgem ali com o intuito de atender as demandas dos notebooks, né, porque o cabeamento ele limitava essa questão da portabilidade. Havia uma falta na época de padronização, até que surgiu o Instituto de Engenharias Eletrônicas e Eletricistas, que criou o padrão que ficou conhecido como Wi-Fi. E o Wi-Fi ele tem o poder de distribuir essa internet por uma rede sem fio, por uma área, seja ela grande ou pequena, como uma casa, tão grande como uma cidade. A gente tem diversos mecanismos, o escolhido nesse trabalho foi o UNIF, que é um access point desenvolvido pela empresa americana Ubiquiti, que resolve diversos problemas e proporciona um ambiente com uma boa cobertura de rede sem fio. A facilidade da UNIF foi que desenvolveu um mecanismo que você consegue administrar, fazer backup, subir um novo dispositivo na rede de uma forma muito simples por adoção, que a gente chama, né? E por isso que as indústrias, comércios, os estabelecimentos eles utilizam. Bom, o que seria da cidade e cibercidade? O termo cibercidade ele se refere às experiências relacionadas às cidades com as novas tecnologias, né? A comunicação em si, por isso que ela fica conhecida como cidade inteligente. O cyberespaço é um espaço de comunicação aberta para interconexões de computadores e das memórias dos computadores. É uma cultura, assim, ela se torna uma cybercultura, isto é, um ambiente sociotécnico cognitivo, não universalizante, cuja funcionalidade é hegemonia, né? Esse processo ele vem então para incluir pessoas e trazer a voz à sociedade, né? Aquela sociedade que foi relegada. E ele é independente da sua localização, da sua posição social, religião, qualquer outra questão. Por isso que é importante a gente buscar trazer esse indivíduo para dentro de um cyberespaço.
Bom, a nossa metodologia foi, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, né? E depois de algumas reuniões, a gente definiu que ia elaborar uma proposta para a implementação de uma política pública para otimizar o acesso à internet por meio do Wi-Fi nas praças públicas, tendo como estudo de caso a cidade de Ourinhos. Um dos principais pontos de delimitação do tema e a escolha da cidade de Ourinhos e as praças públicas é que a atual gestão está investindo muito no lazer dentro da cidade, colocando pistas de caminhadas, quadras esportivas, quadras de areia, espaços pets, mini campos de futebol e parque infantil para as crianças. No ano de 2022, a gestão atual, ela implementou dois tipos de modelos de playgrounds que a gente está vendo aqui na foto. O um, que é maior, colocado nos lugares de maior movimento dentro da cidade, e o dois, que é o menor, espalhado pelas praças menores que não tem tanta movimentação. E aí, para alinhar nosso projeto com a expectativa no município, a gente decidiu fazer a implementação dos Wi-Fi nas praças que foram instalados no modelo. Para isso, a gente traz aqui essa foto, que vocês conseguem ter a dimensão de onde estão localizadas essas praças, bem como a gente realizou uma visita local nessas praças que estão aqui expostas, sendo a Praça dos Burgueses, a Praça Mário Santos Soares, a FAP, né, conhecida aqui, o Centro de Espaços, Esportes e Artes Unificadas e a Praça Kennedy. Bom, a solução inicial que a gente desenhou foi configurar essa lógica de rede e, para uma maior segurança dessa internet distribuída, se realizar um ponto central que não é vinculado ao ponto central que é utilizado por toda a rede municipal, criando assim uma nova rede apenas para as praças, evitando qualquer tipo de ataque ao sistema de comunicação da prefeitura por meio das praças. A solução de escolha dos equipamentos foi o Unif, que é aquela questão que ele usa adoção, que facilita muito a manutenção, principalmente a instalação de um substituto se a gente precisar, né? Porque ele já faz toda essa configuração ali automática. E como que vai ser distribuída essas LANs? Vão ser 5 LANs, uma para cada praça, com um IP, por meio de uma base station, que vai ser ramificada pelo Unif, né? Aí vai ter na Praça Kennedy, na Mário Soares, 2 Unif de 500 MPS. Na Praça Ângelo, que é a Praça dos Burgueses mais conhecida e movimentada, vai ter 3 UFs de 1 GB. E na FAP, a gente propôs 5 UNIFs, né? Sendo um na entrada principal, 2 no lago e 2 nas arquibancadas da arrancada. Bom, aí no final, depois que a gente analisou tudo, a gente teve que fazer algumas alterações. Quais foram elas? No local da FAP, a gente alterou, colocando de 2 para 4, onde fica o lago. Porque o espaço ali, com barreiras naturais de árvore e água, eles dificultavam a expansão da qualidade do sinal. E essa foi um mecanismo para solucionar isso. Em relação aos equipamentos propostos, a gente tem um que será responsável pelo link de internet ao ponto central, um base station mais um rod que será utilizado para receber esse link e os units que são responsáveis para distribuir. Do lado vocês veem a tabela com a quantidade desses itens. Em relação à viabilidade de custo, a gente verifica que tem um aporte inicial abaixo de 30 mil, considerando que a mão de obra vai ser utilizada pela prefeitura, um custo anual abaixo de 7 mil para manter a assinatura da internet com base no contrato vigente e que é passível de aditamento conforme a Lei 866. E por fim, para solucionar tudo isso, a gente ainda fez um protótipo básico para os cadastros e identificação dos usuários, possibilitando assim mensurar essa utilização, redistribuir os pontos pela demanda e aumentar a segurança da rede. Bom, as nossas considerações finais são que a gente precisa democratizar esse acesso à informação, porque isso é um desafio para todos os governos, porque as comunidades desenvolvidas elas precisam encontrar esses mecanismos de criar a política pública com olhar voltado a incluir esses grupos que são mais periféricos da cidade, né? Trazer eles para dentro e evoluir junto com a gente. É importante destacar que essa informação ela ajuda na evolução da Terra e tem transformado nosso planeta por anos. Portanto, tem que considerar que na história da humanidade também houve a invenção do alfabeto, que proporcionou a infraestrutura mental, e agora a internet a gente pode criar esse cyberespaço, né, para incluir, trazer voz à sociedade, independente da localização, posição social ou religião. Com base nisso, foi desenvolvido com esse trabalho para a implementação de uma política para a disponibilização de acesso à internet por meio do Wi-Fi nas praças públicas. Além disso, foi aproveitado o estudo já realizado pela prefeitura, unindo assim a recreação com a internet, aprimorando ainda mais o uso do espaço público. Assim atingimos o objetivo do projeto com relação à viabilidade econômica e social para contemplar pessoas com lazer, aproximar-se da comunidade local, modernizar a cidade e propor uma perspectiva de diminuição da desigualdade social no dia a dia da população. Essas são nossas referências. Agradecemos a atenção. Muito obrigado.